Como os judeus chegaram aos vales vênetos? Esse é um assunto que também bastante me intrigou por algum tempo e, na verdade, eu decidi trazer isso para vocês porque muitas pessoas não sabem. A gente conhece bastante a história judaica, por exemplo, na própria cidade de Veneza, mas não sabe que algumas comunidades, alguns judeus foram parar em outros cantos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, judeus em alguns vales vênetos. Antes, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações e se você tem interesse em apoiar o canal, é possível tornar-se membro ou também fazer um Pix, uma doação com qualquer valor que você quiser para o 54992622828 para ajudar o canal. Bom, de fato, fica no vídeo até o final, porque depois no final eu vou falar alguns sobrenomes que são judeus, sobrenomes vênetos de origem judaica. Diferente daquele outro vídeo que eu já tinha gravado, eu estou trazendo outros sobrenomes aqui no final. Então, fica ligado. Quando se fala em presença judaica na Itália, o imaginário costuma ir direto às grandes cidades, por exemplo, como citei para vocês, Veneza, Roma também com bastante ligação, principalmente a gente sabe, são ligações até Roma antiga, né? A Judéia fazia parte da província romana no tempo de Cristo, por exemplo, depois da queda, principalmente depois da queda do segundo templo lá em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, houve uma dispersão dos judeus e muitos foram para Roma. Então, Roma tem essa história já bastante consolidada e outra que tem é Ferrara. Contudo, né, a gente não sabe de alguns detalhes, né? Isso apaga uma realidade menos visível e mais antiga. Pequenas comunidades judaicas espalhadas por vales alpinos e regiões periféricas, por exemplo, do Vêneto, que é o nosso caso aqui, então a gente vai falar especificamente do Vêneto, incluindo Belluno e seus vales, isso mesmo. Então, o fato de ainda hoje existirem sobrenomes judaicos na região, como um sobrenome judaico bem tradicional que é Lázari, não é exceção. De fato, é um vestígio. Vamos acompanhar um pouquinho mais sobre isso. A presença judaica no território que hoje é o Vêneto, ela começa a se estruturar a partir do século XIV, por aí, sob a égide da República de Veneza. Diferente de muitos reinos europeus, a República de Veneza adotou uma política um pouco mais pragmática, às vezes nem tanto ideológica em relação aos judeus. Claro, de fato, existiam regras rígidas para os judeus, mas se compararmos aos outros, como Portugal e Espanha, essas regras até não eram tão rígidas assim. Bom, o Estado Vêneto, o que que acontecia ali? Ele permitia, sim, a presença judaica, controlava juridicamente essa presença e a distribuía estrategicamente também pelo território para que não ficasse concentrado em um ponto só, né. Então era um interesse, uma estratégia de controle, né, dessas populações. Dispersar, dividir para dominar, né, o lema do Império Romano. Então, nos grandes centros, os judeus eram, de fato, mercadores, principalmente na própria capital vêneta, Veneza, médicos, impressores, e aí nos vales e cidades menores, como Belluno, Feltre e Cadore, o papel já mudava um pouco, né, já era outro. Então a razão principal foi econômica e administrativa, a república precisava efetivamente de crédito local, financiamento agrícola, circulação monetária em áreas pobres e isoladas, intermediários comerciais entre o mundo alpino e a planície. Os judeus eram frequentemente autorizados a se instalar onde cristãos não queriam ou não podiam exercer certas atividades, sobretudo empréstimos a juros, comércio ambulante e gestão de penhores. Então, os cristãos não estavam autorizados a fazer esse tipo de coisa e os judeus as faziam. Os vales alpinos ofereciam proteção relativa, distância de tumultos urbanos e uma convivência um pouco mais direta, às vezes tensa, mas estável, com populações locais, né? Então, em muitos casos, famílias judaicas se fixaram por gerações, não como guetos formais, de fato, como aconteceu lá em Veneza, mas assim uma presença discreta, integrada à economia local, tá? Então, quantos eram? Nunca foram muitos, de fato nunca foram muitos. Em regiões como Belluno falamos de dezenas de indivíduos, às vezes
uma ou 2 famílias por vale, né, justamente por isso essas comunidades não deixaram grandes sinagogas, efetivamente não deixaram basicamente sinagoga alguma, não formaram guetos murados, misturaram-se mais facilmente ao tecido local. E aí a gente fala também de conversões, né, conversões fáceis aconteceram ao cristianismo. Isso explica porque hoje restam sobrenomes, documentos e memória oral, mas poucos sinais materiais visíveis. E o judaísmo, será que se manteve ou não? Bem, em muitos casos, não integralmente, né? A partir ali, nós temos a partir do século XII e século XIII, várias famílias judaicas dos vales passaram por alguns fenômenos, ou seja, elas se converteram formalmente ao cristianismo, mantiveram práticas judaicas em privado, né? Aquelas que queriam assim, né? Então seriam os tais dos cripto-judeus, ou seja, eles praticavam o cripto-judaísmo leve, ou abandonaram de fato a religião judaica, preservando apenas o sobrenome Idel. Então, sobrenomes que eu já citei aqui, que nós temos como Lázari, podem ter múltiplas origens também, né? Mas em áreas alpinas do Vêneto, eles frequentemente indicam ancestralidade judaica, frequentemente indicam sim, lá nas áreas alpinas do Vêneto. Ligado ao nome bíblico, Lázaro, Eleazar, comum entre os judeus lá da Península Italiana. O caso de alguém, né, como eh, Lázari ou enfim, Levi, né, do Vale di Zoldo, a gente tem bastante esse tipo de sobrenome, encaixa-se bem nesse padrão histórico. Então, linhagens antigas, judaicas na origem, hoje culturalmente vênetas, muitas vezes sem prática religiosa judaica ativa, né, e muitos deles, de fato, até cristãos. Durante o período do fascismo, é importante que a gente fale sobre isso também, durante o período do fascismo e da aliança com a Alemanha nazista, a situação muda drasticamente. Em 1938, o regime de Mussolini promulga as leis raciais inspiradas pelo nazismo de Adolf Hitler. Então, nos vales, nós vamos ter o quê? Judeus acabavam sendo poucos, muitos já estavam assimilados, alguns tinham sobrenomes indistinguíveis, né? Isso fez com que alguns escapassem por invisibilidade, enquanto outros fossem registrados, eh, tendo perdido também alguns, poucos, mas muitos perderam direitos civis, fugiram ou foram deportados, o que acabou até reduzindo bastante ainda mais a presença judaica ali, a presença judaica pelo menos, fervorosa na questão das tradições, da religião, né. Então, muitos que queriam continuar praticando fugiram e, outros simplesmente ocultaram e assim deu e não passaram para as próximas gerações, ou passaram e falaram: "Ó, melhora não se envolver muito com isso não, né". Então, aí meio que deu uma abafada, né. Então, há registros de judeus escondidos em áreas alpinas, ajudados por populações locais, por exemplo, justamente por essas regiões serem isoladas, pouco vigiadas, de fato, e socialmente coesas. Então, sim, ok, o governo está falando isso, mas eles são lá o pessoal que mora aqui, que a gente conhece, né, que a família, isso, aquilo. Então, são migrações que estão há muito tempo ali, as pessoas acabavam se conhecendo há muito tempo e não entendiam muito bem, principalmente isso nessas regiões dos Alpes, na região da Itália, onde essa política racial não nasceu ali, né, ela vem de fora. Então, muitas vezes as pessoas não encaravam isso como, de fato, algo sério, né, mais uma maluquice, às vezes, né, ou queriam proteger os seus conhecidos. Então, o paradoxo é cruel. Os mesmos vales que antes serviram, né, para controlar e dispersar judeus, tornaram-se, séculos depois, o refúgio contra o extermínio. Então, o que resta hoje? Hoje não existem, basicamente, comunidades judaicas organizadas em Belluno ou, por exemplo, Val di Zoldo, como citei para vocês, né? O que resta é uma memória familiar, sobrenomes, documentos paroquiais, notariais e uma presença genética e histórica bastante silenciosa, né, desses judeus dos vales. Então, esses judeus, eles não desapareceram, eles foram, na verdade, absorvidos, diluídos na população vêneta em geral, mantendo, claro, traços identitários que só reaparecem quando alguém, como algumas pessoas, enfim, de origem, acabam
fazendo certas perguntas, né, procurando documentos, isso, aquilo, então a pessoa vê: "Ah, olha só, tem a origem judaica e tal", mas já é uma coisa um pouco distante na grande maioria. Então a presença judaica nos vales vênetos não foi acidental nem marginal. Na verdade, ela foi planejada muitas vezes pelo próprio Estado, vêneto, para querer dispersar essa população que vinha, né, para a República de Veneza, e muitas vezes dispersar e também por interesse econômico. Enfim, eles vão ali, eles produzem, dão crédito, dão isso, dão aquilo, e aí também facilitam muitas coisas para o Estado. Eles efetivamente acabavam sendo funcionais à economia local, era em pequeno número e também, tinha um impacto, digamos, econômico relevante, como eu já falei para vocês. E justamente por ter sido discreta essa presença judaica, sobreviveu, né, sem, monumentos, mas também, sem, assim, uma descendência tão forte. Bom, como eu falei para vocês, eu vou apresentar aqui uma lista com nomes vênetos cuja origem judaica é bem documentada em registros da República de Veneza, em fontes notariais, fiscais e em estudos de onomástica judaica lá na Península Italiana. Porém, atenção, eu gostaria que você tivesse muita atenção no que eu vou falar agora. O sobrenome não é prova automática de judaísmo, tá? Então, ou seja, o sobrenome não quer dizer que você seja judeu. Não significa que qualquer um que tenha este sobrenome, de fato, tenha uma origem judaica, mas sim que são sobrenomes encontrados entre judeus. E aqui eu preciso explicar como assim, por quê, né? Por que isso? Número um, judeus não usaram sobrenomes por muito tempo. Até a Idade Média tardia, a maioria dos judeus europeus não tinham sobrenomes fixos. Não tinham sobrenomes fixos. 2. Conversões ao cristianismo também mudaram nomes originais desses judeus. 3. O mesmo sobrenome pode ter origens diferentes. Às vezes um sobrenome lá dos vales que se originou no Vale, é o mesmo sobrenome que se originou, um em Belluno, o outro em Verona, né? É o mesmo sobrenome, mas são de origens diferentes, de famílias diferentes. Às vezes um é judeu e o outro é cristão, né? Europeu, né? Enfim. Então, vamos lá para um próximo ponto que eu gostaria de destacar para vocês. Sobrenomes judaicos foram adotados por cristãos também, né, na Idade Média, sobrenomes judaicos foram adotados por cristãos também, e estados padronizaram nomes por razões fiscais. Então é necessário ver todas essas intervenções. Bom, vamos começar aqui. O primeiro sobrenome que eu trago para vocês é aquele que foi mencionado no vídeo, Lázari, ou também Lázaro. Então, a origem vem do próprio hebraico Elazar, que significa o Eleazar, né? Muito comum entre os judeus da Península Italiana, documentado, por exemplo, em Veneza, Treviso, Pádua, Belluno, em áreas alpinas, como a própria Val di Zoldo, frequentemente ligado a linhagens judaicas antigas, depois cristianizadas. Depois nós temos algumas variações, por exemplo, Levi, Levi, de Levi, origem da tribo bíblica, né, a tribo de Levi. Um dos sobrenomes judaicos mais antigos e inequívocos, presente lá na região do Vêneto desde a Idade Média, sempre indica ancestralidade judaica direta. Nós temos um outro sobrenome, Sacerdote, ou Sacerdote, um com I, outro com E, tradução direta de Cohen, é o sacerdote do templo, né? Kohen ou Cohen, sacerdote do templo, muito usado por judeus na península, presença documentada bastante no Vêneto, no Frio, em geral mantido mesmo após as conversões. Depois nós temos o próprio sobrenome Cohen ou Cohen, forma hebraica de sacerdote, menos comum no Vêneto do que em Roma ou Livorno, mas é existente, né? Onde aparece é inequivocamente o judaico. Nós temos Ravá, ou Rava, também, derivado de Rav, que significa rabino, documentado em comunidades judaicas pela Itália, presente em áreas vênetas e friulanas, e a origem é seguramente judaica. Nós temos o sobrenome Vita, De Vita, ou Vita Levi.
vem do hebraico Chaim, que significa vida, né? E depois ele foi italianizado lá, né, como Vita. Muito comum também nas comunidades judaicas, presente no Vêneto urbano e no interior às vezes. Nós temos o sobrenome Forti, com i no final, Forti, é um sobrenome judaico italiano clássico associado a famílias de judeus mercantes, ou seja, que lidavam com o comércio, presente principalmente em Veneza, Pádua e Hinterland, que daí nós estamos falando de uma outra realidade fora, né, do Vêneto. Só que atenção, nem todo mundo que tem o sobrenome Forte com i no final é judeu. Nem todo mundo. Existe essa origem fora desse âmbito judaico também, tá? Mas a origem do nome é judaica quando a gente fala sobre as comunidades, né? Nós temos um outro sobrenome um pouco menos comum, que é Morpurgo. Morpurgo é atual Maribor, na Eslovênia. É família judaica também famosa, que existiu ali no nordeste, né, da península, e tem uma forte presença tanto no Friul quanto em Veneza. Bem, depois nós temos Treves, ou Trevi, Treves com S, Trevi com I no final, é judaico específico. Treves é uma forma judaica ligada à cidade alemã de Trier, né, presente entre judeus da própria península. Não vamos confundir, por exemplo, com o sobrenome Trevisan, que é genérico, é um sobrenome cristão, né, da cidade de Treviso, Trevisan. Então, eu estou falando sobre o sobrenome Treves e Trevi. E quando aparece como Treves, com S no final, a origem é praticamente judaica segura. Estou trazendo origens mais seguras para vocês. Tá? Ancona ou Ancona é um sobrenome também toponímico judaico, usado por judeus que passaram ou vieram de Ancona, presente em comunidades vênetas, e a origem é claramente judaica. Agora, nomes vênetos que eu não incluí ali, por quê? Porque eles são ambíguos, né? Ou, enfim, eles são comuns serem encontrados nas comunidades judaicas, mas também entre cristãos, ou seja, aqueles que não são judeus, aqueles que não têm origem judaica. Então, esses sobrenomes, eu vou citar para vocês, mas isso não significa que se você tiver esse sobrenome, ou que se você conhece alguém que tem esse sobrenome, seja judeu, tá? Não significa. São sobrenomes comuns encontrados, mas não têm origem certa judaica. Primeiro, Rossi, ou Rossi, é um sobrenome que basicamente está em toda a Itália, né? Rossi, Bianchi, Veronese, Padovani, Lombardi, Zorzi, Marco e De Marco. Por exemplo, Zorzi é um sobrenome típico vêneto, até de uma família nobre, né, lá de Veneza, e que não tem nada a ver, né, com os judeus. Os judeus chegaram muito depois da família Zorzi na República de Veneza. A família até de grandes homens, se não me engano, até deram doges. Por exemplo, esse é um caso, um exemplo que não tem nada a ver, né? Então, a gente precisa mediar essas coisas, tá? Certo, esses podem aparecer em famílias judaicas, mas não é prova disso só porque você tem esse sobrenome aí. Esses sobrenomes, então, não significam que a pessoa hoje seja judia. Em áreas como Beluno e os vales alpinos, muitos converteram-se entre os séculos 17 e 18 ou perderam a prática religiosa e também, depois de tudo isso, apenas mantiveram o nome, né? Mas eles não indicam algo eh, de judaísmo em si, né? Só que eles indicam, é claro, algo real, que a presença judaica estava integrada no território vêneto. Muitos são, outros não são. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Quer estudar língua vêneta, língua dos nossos antepassados, junto com língua italiana, daí você sai com vêneto e com italiano já engatilhado. Nós temos um curso intensivo. A segunda turma que vai abrir começa agora, em março, aos sábados pela manhã, porque o pessoal que se inscreveu lá na turma de terça, muitos não podiam, então queriam no sábado de manhã. Se você quiser também integrar, agora em março,
é só entrar no grupo que está aqui, vai estar aqui na descrição do vídeo, também vou deixar fixado nos comentários, manifesta o seu interesse, depois eu entro em contato falando como é, como não é, valores, e aí você decide se quer ou não. Quer reconhecer a sua cidadania italiana, portuguesa, espanhola, outra cidadania europeia, fala qual uma cidadania, diz que entrou em contato através do canal Linguamare para receber um desconto no seu processo, quer saber mais sobre a sua origem, entra no site da Nexo Geno, Nexo com X, Geno de genoma, Nexo Geno, você vai ter várias coisas interessantes, muito melhor às vezes do que tantos sites aí famosos, né, e que cobram muito caro e não entregam tanto, eles fazem o diferencial. Então entra lá no site deles, se interessar alguma coisa, usa o meu cupom LENGUAMARE15. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucom.